Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 8 de julho, agora na Espanha, 11 horas e 52 minutos, no Brasil, 6 e 52 da manhã. Eu começo esse sábado com esse gráfico semanal ancorado pelas VWAPs decenal, que é essa linha amarela aqui. Eu estou no gráfico semanal, né? Cada candle desse é uma semana. A VWAP decenal, que é essa linha amarela, a VWAP anual, que é a linha verde, a sua banda com essas duas sombras aqui, a sombra inferior e a superior, e a VWAP mensal, que é essa linha magenta aqui, ó. Aqui é a VWAP anual, né? Que eu tô fazendo piscar. A VWAP mensal é essa linha magenta aqui, ó. Que eu tô fazendo piscar agora. Esse gráfico é muito interessante por dois aspectos. O primeiro, quando a VWAP mensal está acima da anual, que está acima da decenal, a BTC busca a máxima de todos os tempos. E é essa confluência que está acontecendo agora. Ó. A mensal está acima da anual, que está acima da decenal. E outra, a gente está desenhando uma figura triangular ascendente aqui no semanal. Então, a gente, em que pese existir a possibilidade da gente ficar namorando aqui o bico dessa figura, nas próximas 3 ou 4 semanas, isso aqui fatalmente vai explodir para buscar o centro nervoso da acumulação subsequente, que está lá entre 36 e 40 mil dólares. Mas o mais interessante desse gráfico é que quando a lower da banda de VWAP anual cruza de baixo para cima a VWAP decenal, a BTC ela voa em direção à máxima de todos os tempos. É isso que vai acontecer. Aqui, ó, em 2017 aconteceu isso. Aqui a lower descolou, ela buscou a máxima. E, enfim, isso vai acontecer agora de novo. Agora, em 2020 foi a mesma coisa e agora vai acontecer de novo. A gente vai buscar a máxima de todos os tempos. É possível que esse descolamento aqui da lower não aconteça agora nesse pump até 36 e 40 mil, mas provavelmente na pernada subsequente a lower da banda de VWAP anual vai descolar aqui da VWAP decenal e aí vai impor uma máxima de todos os tempos que vai levar a BTC para um patamar para cima de 100 mil dólares. Vamos voltar agora para a nossa análise diária, vamos ver como é que está o gráfico diário. Segue dando vigência a uma bandeira de alta, o mastro está bem caracterizado, a bandeira agora engolfou bem aqui no diário, o corpo real de hoje está fortemente abraçado pelo de ontem, então o arrefecimento desse ímpeto vendedor já está se demonstrando, já está esgotando esse ímpeto de venda que levou a BTC para a mínima ontem em 29.701. Beijamos aqui basicamente a mediana do canal de Keltner. No intraday, a BTC está fazendo aquela reguinha, ó, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, acumula, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem o sinal ainda não fechou, mas está quase fechando. O Atom USDT vai fechar em 9.30, agora está 9.27. Enfim, a gente acabou pegando aquele dump da volatilidade, mas a própria Atom já está retornando para um patamar de acumulação que está acima de 9.30, vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o bilionário Arthur Hayes afirma que a BTC vai passar 750 mil dólares na expansão, na esteira da expansão da inteligência artificial. Segundo ele, o ex-CEO da BitMEX, a inteligência artificial vai adotar a BTC como uma moeda de pagamento nativa da própria inteligência artificial. Segundo ele, é uma escolha de moeda lógica para a expansão da própria inteligência artificial, porque os regimes de pagamentos baseados em moedas fiduciárias estão destinados a se tornar cada vez mais disfuncionais, dependentes de dispositivos centralizados, de forças computacionais, como ele chama, centralizadas, e a inteligência artificial ela precisa se expandir dentro de um sistema de remuneração descentralizado, sem o controle absoluto
por um ente gestor central, como acontece, por exemplo, com um banco. Se um banco, por exemplo, fica fora do ar, é óbvio que não é possível promover transferências, enfim, não é possível. Se o recurso estiver numa grande instituição bancária, não é possível fazer um Pix, fazer uma transferência, e a inteligência artificial ela não pode depender de forças computacionais centralizadas para sua própria expansão. Então é natural que a inteligência artificial adote como uma moeda lógica a própria BTC, nas palavras do Arthur Raios. Vamos ver se isso vai se concretizar. Segundo ele, nessa década ainda, a BTC vai experimentar uma cotação acima de 750 mil dólares. E uma violação de uma ponte cross-chain acabou impondo o congelamento de 63 milhões de dólares em USDC. A emissora da USDC, que é a Circle, que pertence ao grupo BlackRock, congelou 63 milhões de dólares que pertencem a 3 endereços associados ao hack de uma plataforma cruzada multi-chain. Mais uma vez, essas plataformas cross-chain apresentaram vulnerabilidades. Tem que ter muito cuidado ao usar plataformas de migração entre ecossistemas, porque elas ainda apresentam volatilidade. E o Banco da Basileia, que seria o banco central dos bancos centrais, com sede na Suíça, quer proteger as CBDCs de hackers em ambientes DeFi. Como eu reportei nas análises anteriores, vem um terremoto de 15 trilhões de dólares para inundar de liquidez todas as plataformas DeFi. Simplesmente a chegada de uma CBDC emitida por um banco central norte-americano, o Fed, por exemplo, vai inundar de liquidez uma ave. Usuários não vão mais abrir operações de futuros perpétuos em Cefaz, confiando os recursos a terceiros, a uma Binance. Eles vão abrir numa DEX de futuros, como por exemplo a DEX Banus. Eles não vão promover operações alavancadas em Cefaz como Kraken, Coinbase ou Binance. Vão fazê-lo numa ave da vida. E é nessas plataformas que há um risco de hackeamento de recursos dos usuários. E o Banco da Basileia quer criar um protocolo através do projeto Polaris para proteger os usuários de um hackeamento. Seria basicamente um smart contract rodando de forma negativa dentro das plataformas, uma Trias, por exemplo, que nada mais é do que, não é uma solução de camada 2, é uma solução de camada negativa, que fica ali fiscalizando as operações. Qualquer coisa que saia do padrão ou imponha a drenagem de carteiras, imediatamente ela suspende a operação dentro dos ecossistemas, dentro dos protocolos. Por isso que eu reporto aqui no canal a importância de ter uma Trias dessa no nosso radar, porque é a primeira solução de camada negativa que fica rodando em segundo plano, protegendo os protocolos DeFi de qualquer comportamento que fuja do padrão, por assim dizer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a próxima crise bancária está acontecendo sob os nossos olhos. Segundo um analista chamado George Gammon, o sistema bancário norte-americano ele tem um banco chamado Federal Home Loan Bank System, que é como se fosse um BNH norte-americano, um banco que já financiou boa parte da habitação norte-americana e que evoluiu e se transformou numa espécie de caixa econômica federal. E o Federal Home Loan Bank System, ele é acionado quando os bancos não encontram liquidez entre eles. Segundo esse analista, nunca, desde a crise do subprime, o Federal Home Loan Bank System foi tão acionado. Segundo ele, quando um banco está com problemas, até mesmo o Federal Home Loan Bank System se recusa a emprestar para esse banco. E quando esse banco não encontra recursos no Federal Home, ele vai pro Federal Reserve lá no sistema de redesconto.
E é aí que mora o perigo. O Federal Home Loan começou a rejeitar empréstimos para bancos. Segundo esse analista, o estresse bancário norte-americano está crescendo de forma exponenciada e vem uma cascata de crise bancária logo ali na frente. É porque muitos bancos ficaram presos, ficaram com os recursos aprisionados em treasuries e bonds que pagam basicamente uma taxa nominal ridícula, uma taxa real altamente negativada, e agora com a taxa básica de juros imposta pelo Fed ali no patamar de 5%, esses bancos estão simplesmente vendo a reprecificação dos seus ativos virarem pó, e com o volume de saques só aumentando, eles precisam fazer a rolagem de toda essa dívida podre que está aprisionada em investimentos, em títulos de taxas nominais quase zeradas, e é por isso que o sistema bancário norte-americano vai quebrar. E o Biden disse que a Ucrânia não está pronta para ser membro da OTAN. Enfim, essa crise russo-ucraniana segue escalando, e um jornalista aqui do Wall Street Journal fez um raio-x por dentro de uma unidade que pertence ao Serviço Federal de Segurança russo, que é o que sobrou da KGB, por assim dizer, e que rastreia secretamente americanos de alto perfil, invadindo inclusive suas residências, plantando dispositivos de gravação, recrutando informantes e até recrutando mulheres jovens para seduzir e persuadir autoridades, jornalistas, diplomatas, militares. O nome desse departamento é conhecido como DKRO, Departamento de Operações de Contra-Espionagem, que pertence à estrutura do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Foi esse departamento que promoveu a prisão do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, que agora é objeto de uma suposta tratativa de troca de prisioneiros, que pode envolver até o Brasil, já que o Brasil prendeu um espião russo que estava se passando por um estagiário do Tribunal Penal Internacional de Haia, portando documentos brasileiros. Esse Departamento de Operações de Contra-Espionagem, DKRO, que pertence à estrutura do Serviço Federal de Segurança da Rússia, se vale de meios clandestinos para conseguir extrair informações e até promover acusações criminais. Então essa reportagem do Wall Street Journal é muito interessante e faz promove um escaneamento dentro das entranhas dessa unidade meio que clandestina do Serviço Secreto Russo e que promoveu a prisão contra o Evan Gershkovich. Enfim, pessoal, a BTC aqui no 6 horas segue desenhando uma bandeira de alta. Agora a gente vai parar somente em 30.600, 30.700, que é onde está a VWAP mensal. Daqui a gente pode estressar a Upper e eventualmente explodir em direção a 36 mil dólares. Isso deve acontecer na esteira do esgotamento do fim de semana. No final de semana não acontece muita coisa, mas segue vigente aqui o padrão de mastro bandeira. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Polkadot Kusama, Atom, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.